Quais são os riscos em oferecer petiscos industrializados para cães e gatos? Na aula de hoje eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente com vocês sobre essa questão, né? Para que não haja mal interpretação do tema dessa aula. E levando em consideração que hoje o mercado pet está crescendo e a gente precisa sim ter conhecimento em relação aos ingredientes, em relação à composição dos alimentos, né? Do que é que a gente está oferecendo para os nossos pets. Na verdade, esse é o principal motivo que fez a alimentação natural ganhar força nos últimos anos, porque os tutores não estavam satisfeitos com os ingredientes utilizados nas rações, com as contaminações presentes, com os constantes recalls, né? Que a gente chama quando o produtor tem que tirar esse produto por causa de um risco que traz para o consumidor. Então, o que eu quero levar, né? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não sou contra produtos industrializados em geral, ou seja, eu não estou falando de ração aqui, eu estou falando de petiscos industrializados. Se você não oferece alimentação natural para o seu pet, oferece ração, está tudo bem, está tudo certo. Afinal, eu já falei antes aqui que a alimentação natural realmente não é para todo mundo que tenha a disponibilidade não só financeira, né, mas de tomar o cuidado com aquela alimentação do pet. Porque também a alimentação natural não é resto de comida, né? Que muitas vezes podem confundir. E às vezes, se a gente faz uma alimentação natural de forma inadequada, acaba assim prejudicando, né, a saúde do pet muito mais do que se ele comesse ração, uma ração boa, né? E eu já vi isso acontecer muito. Então, é importante eu enfatizar isso aqui no começo da nossa conversa. Que eu não sou contra a ração, que eu não estou aqui tocando terror, né, no assunto, ou polemizando, ou me aproveitando de qualquer forma, né, desse assunto, porque eu trabalho com petiscos naturais. O que eu quero trazer aqui é uma visão diferente, né, fazer com que vocês pensem comigo o porquê que a gente não deve oferecer petisco industrializado, não é ração, tá? Ração tá tudo bem. Agora, eu vou dizer, minha opinião é que petisco industrializado nem deveria existir. Por quê? Porque não é um alimento completo, né? Não é ração. A ração deveria sim existir e continuar existindo, né? Mas não é o caso dos petiscos. E justamente essa desconfiança do tutor em relação aos ingredientes, a composição. Pensem, gente, que a legislação ela já é falha para a ração, que é um alimento completo. Só que na ração a gente tem ainda, né, muito mais parâmetros regulamentatórios para tomar um certo cuidado. E mesmo assim, os fabricantes eles têm muita liberdade, né, através de brechas que existem na lei de colocar aqueles produtos nas suas composições. No mercado de petisco, então nem se fala em relação a essa regulamentação, né? Porque como não é um alimento completo, e eu sempre falo isso até mesmo nos petiscos naturais, né? Como não é um alimento completo, a gente não tem que se preocupar tanto com essa questão nutricional na hora de produzir. Então, o que será que as indústrias não são capazes de fazer na hora de criar 1 bilhão de alternativas de alimentos industrializados? E o que eu quero trazer justamente esse raciocínio, né, de vocês. Pensa comigo, um palitinho, desses palitinhos que a gente compra no mercado, que são centavos, né, ou às vezes nos pets, enfim, eles ficam nos balcões. Eles custam literalmente centavos e olha que hoje tá tudo caro, né, gente? Mas eles não subiram de preço, eles ainda custam centavos. E eles são produtos que ficam ali abertos, expostos, né? Às vezes até você compra eles em embalagem fechadinha. Quem nunca viu como é produzido isso, pode até se assustar. Ele não é nem considerado um alimento. Ele é, perante a classificação, né, da legislação, que nós temos os alimentos completos, que eu estava falando, que é ração, alimentação natural, os alimentos coadjuvantes, que são os alimentos terapêuticos, as latinhas, né? E os específicos, que são os petiscos. Esse ossinho não se enquadra em nenhuma dessa classificação. Ele se enquadra como produto mastigável, nem alimento ele é.
Ele é couro, mas couro bovino faz sentido, né, oferecer pro pet, com certeza. Mas ele passou por um processamento que a legislação é muito, assim, inexigente, né, nesse sentido. Então, é muito produto químico para você pegar um couro bovino e transformar ele num produto que nem prazo de validade tem, não é mesmo? Imagina o quanto de produto químico que não teve que ser colocado ali para você conseguir fazer isso com um produto, né? Tornar um couro bovino em um produto mastigável. Então, assim, sem entrar em detalhes, existem muito disso na internet. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Até os alunos da nossa comunidade têm isso na história dos petiscos, né? Mais facilmente você consegue encontrar como é feito esses ossinhos de couro. E, mas o meu pet adora, é legal que ele fica um tempão ali, né, roendo aquilo. Além, né, de ser horrível a composição, nós temos aí o risco de engasgos e obstruções, porque como é um produto não digerível, à medida que o pet vai mastigando aquilo, vai ficando melequento, vai ficando tipo um chicletinho, né? Aquilo pode causar obstruções, né? E pode, sim, levar a um problema mais sério. Por isso que eu falo, gente, não faz o menor sentido, tá? E é por isso que os petiscos são tão criticados pelos veterinários. É por isso, e por causa dos outros motivos que a gente vai ver à frente, que os petiscos são considerados grandes vilões, porque eles são responsáveis pela obesidade dos cães, porque o tutor dá muito petisco, não se preocupa em quantidade de petisco, dá mais petisco do que alimentação principal. Por causa de tudo isso, os petiscos eles podem ser considerados vilões. E é aí que tá a grande diferença entre os petiscos naturais, que as empresas vendem, que vocês podem fazer em casa, ou simplesmente o ingrediente in natura, para o petisco industrializado. Nem se compara. Na confeitaria pet, a gente não faz o petisco porque a gente quer vender o petisco. A gente faz o petisco porque a gente quer acrescentar nutrientes saudáveis na dieta daquele pet. E é isso que importa. Que não é que o cachorro come ração, não come ração, come alimentação natural, não come alimentação natural. Não, mas que a gente acrescente ingredientes, né, naturais e saudáveis naquela dieta de forma a otimizar aquele quadro. E é por isso que os petiscos naturais sim fazem muito sentido, né? E não os industrializados. Mas vamos voltar a falar sobre eles, até porque eu postei, né, ali uns stories sobre os ossinhos, também sobre os bifinhos, né? O que é que eu tenho para falar sobre os bifinhos? Além, né, imagina, a concentração de corantes e conservantes dentro da ração já é uma preocupação. É a ração, que é regulamentada, que às vezes, né, tem até registro no Ministério da Agricultura, porque a maioria das vezes é um produto isento de registro, mas diferente de um bifinho. Então, imagina você como produtor oportunista que só quer vender, né? O que é que você vai colocar nesse bifinho? A gente já faz isso com a ração, de certa forma. A gente já usa o resto da indústria do humano para construir a ração. Então, imagina o que é que a gente vai usar para construir o bifinho, para produzir o bifinho. O resto do resto, né? Então, além da grande, altíssima concentração de conservantes, até porque são produtos úmidos, né? Eles não são sequinhos como as rações são secas. Eles são produtos úmidos, então isso requer uma preservação muito mais cuidadosa. E os produtos valem, assim, por muitos anos, né? A validade deles. Então, imagina o quanto, né? Qual que é a concentração de corantes, conservantes, palatabilizantes e tantos aditivos aí que a gente vê. É muito alta. Além disso, não só petiscos, mas algumas rações de pior qualidade utilizam alguns ingredientes como o glutamato monossódico, que é aquele Ajinomoto, né? Que todo mundo conhece. Até para nossa culinária, eles utilizam isso nos produtos para pets, porque é um produto que literalmente causa vício. Então, se você nunca entendeu por que o seu pet prefere a porcaria do que a comida boa, prefere o petisco, o bifinho mais barato que tem do que um outro petisco com uma melhor qualidade, ou se ele prefere aquela ração que você compra no mercado do que a super famosa que você gastou uma fortuna, pode ser por causa do glutamato monossódico, porque ele causa vício. E os produtores sabem disso. Novamente, não temos regulamentação em relação à quantidade para utilizar esse tipo de produto, né? Então, muito sódio, muita gordura inadequada, muito
muito realçador de sabor, que é a categoria, né, que entra o glutamato monossódico, para tornar aquilo atrativo para os cães. É genial, é uma indústria genial, né? Fantástico, você dá a solução para o problema das pessoas, que é meu pet não come, não dá, toma esse aqui, esse bifinho, quero ver se ele não vai comer, né? E geralmente os pets aceitam. Os pets que não aceitam, gente, porque teve gente que votou lá no que meu pet nem liga para esses bifinhos, são os pets que já têm um consumo mais saudável na sua alimentação. Então daí eles torcem a cara mesmo, né? Porque eles já estão acostumados a comer uma frutinha, comer um petisco natural. Eles já sabem qual que é o paladar de um alimento mais saudável para eles. E eu também postei sobre os biscoitos, então quero falar sobre esses 3, mas tem uma infinidade de produtos pra gente falar, né? Molhos de tudo quanto é lado, né? Muita coisa, inclusive, gente, olha, prestem atenção. Porque, inclusive, tem gente alegando que aquele produto é natural e usando o nome, assim, tipo de confeitaria pet, padaria pet, né? Porque dá a entender pro consumidor que, opa, aquilo é mais saudável, aquilo é mais natural. Mas você vai pegar o rótulo daquele produto, não passa de um produto industrializado, né? Porque você utilizar uma quantidade que você nem diz no rótulo de uma fruta não torna o teu petisco natural, né? Então, levar isso sempre em consideração, gente. O marketing é forte e vocês vão encontrar, sim, em diversos produtos industrializados a informação de que aquele produto é natural ou não tem não sei o que natural, ou é tudo, né? Não tem conservantes, não tem corantes artificiais, como se aquilo fosse um diferencial daquele produto, como se não fosse a obrigação daquele produtor em não utilizar esse tipo de ingrediente que comprovadamente causa mal aos pets. Então é esse tipo de visão que a gente tem que ter. Vou falar do biscoito, né? O biscoito lá famoso, aquele biscoito que todo mundo compra no mercado também e que daí ninguém questiona o preço, né? É um absurdo de caro. Desculpa, gente, mas é um absurdo de caro. Imagina o volume que eles produzem, imagina a matéria-prima que eles usam para colocar um produto que é o mesmo preço que é o nosso, às vezes, né? Na gôndola. Meu Deus, gente, olha, devia custar muito menos. Devia ser como os palitinhos lá, né? Que não custam quase nada. Mas é o mercado, né? Trabalhando mediante a demanda do consumidor. Então, cabe a gente exigir e levar nessa transparência, ter isso em consideração também na hora de escolher os petiscos para os nossos pets. Então, aquele biscoito, pessoal, qual que é o problema dele? Ele é zero nutriente, tá? Então, qual que é a diferença do biscoito, daquele biscoito pro seu biscoito, né? Pro biscoito natural? A diferença, gente, é que o biscoito natural, ele leva farinhas de extrema qualidade, somente farinhas integrais, farinha de trigo integral, farinha de aveia, né? Todas aquelas opções de farinhas que a gente usa, até aquelas que vocês reclamam às vezes que a gente usa, são farinhas mais difíceis de encontrar, lógico, gente, são produtos de qualidade, né? São produtos que estão, sim, acrescentando nutrientes nessa dieta. São produtos que estão, sim, fazendo bem pro pet, seja no aporte de fibras dessa dieta, seja na propriedade dos ingredientes. Quando a gente utiliza ingredientes funcionais, a gente está acrescentando na alimentação do pet coisa que antes ele não tinha acesso através da alimentação convencional. E isso sim faz sentido. Porque, gente, não adianta o veterinário chegar assim e falar: eu sou contra petisco porque isso é uma porcaria, porque o cachorro ele tem que ser cachorro, e concordo, o cachorro tem que ser cachorro, e a gente não tem que exagerar nos petiscos, concordo também, a gente não tem que exagerar nos petiscos. Agora, a gente não tem como tirar um hábito cultural do brasileiro, especificamente, né, gente, porque é grande aqui o mercado, né, é o segundo maior do mundo, o terceiro maior do mundo, né, muito, muito considerável, de dar petisco. Então é uma ilusão. Se você vai numa consulta com um veterinário e vai, corta tudo esse tipo de petisco é uma porcaria, contra a natureza do cachorro, ele não tem que receber, tudo bem, uma recompensa aqui, mas não, petisco não. Gente, o tutor vai fazer o quê? Vai continuar dando petisco e não vai contar para aquele veterinário. E qualquer problema que o tutor tiver em relação a isso, ele ainda vai culpar o veterinário às vezes, né? Então, muito cuidado com essas recomendações, porque eu sempre falo para os meus pacientes assim, ó, me conta se você está fazendo, se você está tendo dificuldade com a nossa estratégia, se tem alguma coisa que a gente pode pensar para corrigir alguns hábitos, né? Mas eu não dou, mas o meu pai que mora com a gente dá. Enfim, tudo tem solução desde que exista
uma conversa franca entre os profissionais, entre o tutor e o veterinário. Agora, não adianta também o veterinário chegar e falar, não, petisco é tudo ruim, é uma porcaria, é tudo carboidrato, é tudo não sei o quê, não tem porquê a gente oferecer, sou contra, cachorro tem que comer dieta assim, é só porque tem alguns extremistas, né, também na alimentação natural, que não vê sentido nenhum na oferta de petisco. Aí eu já não concordo, porque como eu falei, é um hábito, né, é um hábito que está presente nos lares brasileiros, e o que a gente precisa fazer é informar o tutor em como fazer isso de forma adequada, como que ele vai acrescentar os nutrientes, o que ele pode, o que ele não pode oferecer, né? Aí nem isso os veterinários fazem, eles apavoram as pessoas dizendo que não pode oferecer abacate, porque abacate é péssimo, não pode oferecer isso, não pode oferecer aquilo. Você procura no Google, né? Pode dar tomate para cachorro? Não, tomate é tóxico para cachorro, né? E ao invés de realmente informar os tutores sobre o que pode e não pode ser oferecido. Levando tudo isso em consideração, petisco industrializado realmente não deveria existir, porque a gente se engana, né, que a gente está oferecendo uma coisa deliciosa, que é um molhinho de carne de verdade, não é? E justamente o que traz todos esses problemas vinculados com o petisco. É uma caloria vazia, são muito calóricos, não tem proteína de verdade, não tem teores adequados, aliás, né, de proteína, não contém aí os fitonutrientes, os nutracêuticos que a gente busca direto dos ingredientes. Não faz sentido, né? Tem petisco que ajuda a limpar dente. Então, assim, gente, o que é petisco para cachorro? Produtos naturais que você pode compartilhar, né? Ao meu entender, essas são as melhores opções de petisco para cachorros. E receitas naturais. Vocês compram de empresas, né, que fazem produtos verdadeiramente naturais, ou que vocês façam em casa. Então, meu Deus, no café da manhã eu sempre tenho que dar um pedaço de pão. Começa a trocar esse hábito por ter junto com você, sempre na mesa, um pão adequado para o cachorro, ou alguma outra coisa, um pedacinho de queijo branco, que as pessoas, nossa, mas eu não sabia que podia dar isso. Pois é, ao invés de dar um pedacinho de queijo branco, que vai super ajudar a saúde do seu cachorro, você está dando um biscoito de farinha branca, né? Então, isso não é legal. E sobre produtos naturais, eu também quero trazer, assim, uma reflexão, porque a gente fala muito produto natural, alimentação natural, né? São termos que fazem parte do nosso cotidiano, mas que eles não são regulamentados, né? Diferente daquela classificação que eu estava falando de ração, petisco. O produto natural, na verdade, é uma ilusão, porque produto natural, tecnicamente, um produto natural, né? Ele só pode ter produtos in natura na sua composição. Então, um produto verdadeiramente natural é difícil, né? Processado a gente ter. Vou dar um exemplo de um produto natural. E por que a gente não deve se apegar tanto a conceitos, né? Porque o que importa não é o conceito. O que importa é se aquilo não é saudável para o pet. Então, eu só dou produto natural pro meu pet. Se eu for dar sardinha, eu só vou dar sardinha in natura. Porque sardinha em lata é uma verdadeira porcaria. Industrializado, enlatado, dura 1 ano. Gente, sardinha em lata é um produto totalmente natural. Só tem ali dentro sardinha e o óleo, a salmoura que eles colocam. Porque o processamento, o enlatamento, processamento térmico com qual a lata é submetida, não precisa você colocar mais nada, né? Já mata, esteriliza, pasteuriza, todos esses processos, eles não são maléficos, eles são justamente para combater ali as bactérias e permitir que aquele alimento fique, né, dure mais tempo. Como é que você acha que um peixe vai durar 1 ano fora da geladeira? Através de processamentos como isso. Mas ele não é terror, né? Não é ruim. Então, assim, e ele é considerado natural por causa disso. Mas não existe uma denominação natural. Não existe o órgão, o MAPA, o FDA lá dos Estados Unidos não regulamentam isso, né? Não existe uma definição certa. E por isso também existem muitas controvérsias. E outro exemplo que eu posso dar disso é a própria alimentação natural. Tecnicamente, a gente não poderia chamar ela de alimentação natural, dependendo, né? Porque se você faz a mais utilizada de todos, que é a dieta cozida, e suplementa com um pozinho de suplemento vitamínico mineral, já não pode mais chamar de natural, porque aquele pozinho lá já não é natural, né? Ele já é um produto processado, feito, fabricado, formulado, criado, né?
Então essa que é a diferença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Deixei passar muito, daí eu me perco. Aqui. E os mastigáveis desidratados, tipo esôfago, vergalho e traqueada. E sim, daí realmente são produtos naturais, né? E esses, inclusive, são produtos que vêm surgindo pela demanda, né? Junto com as empresas, porque nós somos empresas de produtos naturais, né? Então, nós estamos crescendo, nosso mercado está ganhando força por causa que os tutores querem, os tutores pedem, os tutores precisam disso. E, na verdade, é fantástico, porque é um subproduto, né? Você não libera um esôfago para consumo humano, mas não é um produto ruim, é só porque a gente não come. Mas, pro pet, um esôfago é super saudável, entende? Essa que é a diferença. Por isso que eu falei, às vezes não adianta a gente ficar se apegando em conceitos, a gente tem que entender daquilo, né? Então, é a mesma coisa que eu falar que não, eu falei já lá, e usa subprodutos, né? Aí o esôfago é um subproduto. Então, não necessariamente o produto que você acha que não é natural, ou vice-versa, não necessariamente o produto industrializado é prejudicial no sentido de uma sardinha industrializada, né? Já dei exemplos. Acho que eu fui clara, né, gente? Vocês entenderam? Vocês concordam comigo? O que você acha sobre o biscoito que limpa os dentes? Mesma coisa. Caiu um pouquinho. Ou com osso cru recreativo, limpa dente. Ou com as próprias frutas, às vezes. Uma maçã, o jeito que ele mastiga, né? Ajuda aí nessa questão de preservação dos dentes. Tem de várias marcas, Tem tanta opção, gente. Tanta coisa que... E é de se perder mesmo, é de induzir o consumidor ao erro. É muito fácil a gente ser induzido ao erro. É complicado fazer para venda aqui no meu estado. Fazer o quê? Pet Shop PG. Da onde será que você é? Os veterinários aqui implica demais. Implica com o quê? Porque é isso que eu tô falando, gente. É conhecimento, é autoridade, é o que você vai mostrar pro tutor. O próprio tutor está buscando esse tipo de informação. O próprio tutor se informa. Os veterinários também condenavam um monte de alimentação natural quando a Chefe de Animalia abriu em 2013, né? Hoje eu já recebo inúmeras indicações de colegas veterinários que, não porque eu fui lá, viu, me indica. Não, é porque eles conheceram um cão que eles atendiam e que os problemas deles foram solucionados com a alimentação natural, ou que eles começaram a perceber resultados na clínica, porque eles não estudaram isso na faculdade, não tem nem como julgar isso, né? Eles não viram, assim como eu não vi, eu estudei para isso. Eles não, eles estão naquela rotina clínica, e eu não tenho essa rotina clínica, entende? É um trabalho multidisciplinar, cada um com o seu entendimento. Agora, os nossos alunos e vocês que nos seguem, que nos assistem, devem ter propriedade, devem ter autoridade em informar ao tutor contra esse tipo de assunto. E daí, gente, não tem opinião veterinária que né, induza um tutor bem informado ao erro. Boa noite, gostaria de saber se pode dar cuscuz de vez em quando. Cuscuz é um alimento que não tem tantas propriedades benéficas para a saúde, né? Ele é um carboidrato mais complexo, mas sim, ele é um alimento permitido, ele é um alimento natural e com certeza muito melhor do que bifinho e ossinho de couro. Sempre muito boa nas explicações, obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Ai, que bom que vocês gostaram. Ó, palminhas para mim também, acho claríssima. Eles querem detalhes, mas você... Gente, é obrigação da empresa fornecer todas as informações sobre aquele produto. Não tem essa de esconder ingredientes. Então, a clareza tá no teu próprio rótulo. Não tem detalhes. É feito em casa um negócio, né? Homemade. É feito com ingredientes aptos para o consumo humano. Feito com ingredientes funcionais. Esses ingredientes funcionais são bem-vindos em todos os quadros clínicos. A gente precisa ter fibra, a gente precisa ter um monte de coisa, né? Então, é uma questão assim, veterinário que não conhece do assunto, e isso nunca me abalou, tá? Porque eu sou veterinária, tudo bem que é mais fácil pra mim dizer isso, né? Mas eu poderia ter desistido também, se eu for levar em consideração o que meus colegas pensavam de mim, ou pensam de mim. Nunca me importei com isso,
Por quê? Porque eu tenho muita certeza do que eu tô falando, do que eu tô fazendo. Na verdade, esse foi o motivo principal, maior inspiração da existência da Chefe de Animal. É a gente ter que se contentar com porcaria pros nossos cães. Ninguém mais se contenta com porcaria pros nossos cães. Pode informar esse veterinário, né? O maior desafio é quando encontramos cães que antes eram saudáveis após consumir apresentam dermatite atópica. Seria explicado pelo alto peso molecular da proteína da carne vermelha? Aleph, você é veterinário? Muito boa a sua pergunta. Você está se referindo a quais petiscos? Quando antes era saudável após consumir o quê? Qual o produto? Isso que você falou do peso molecular da proteína é o que importa, né? Os cães hoje, eles não são alérgicos, né? Na verdade, é hipersensibilidade, a palavra certa, a proteína específica. Mas sim, isso tem a ver, né? Não é a carne vermelha. Tanto que você vê muito mais uma incidência, a hipersensibilidade de carne de frango do que carne vermelha. E eu posso dar inúmeros exemplos dos meus pacientes que têm restrições, por exemplo, não podem consumir um frango, não podem consumir peixe, não podem consumir lombo, mas se dão bem com a carne vermelha. Ou o contrário. Então, esse negócio de dieta de exclusão e tal é muito individual de cada um, tá? Eu já passei por isso várias vezes mesmo. Eu já eu não posso escolher carne, frango e lombo para esse cachorro porque é as proteínas que mais têm incidência de hipersensibilidade, então eu vou fazer peixe ou vou fazer carne de rã, né? Aí já aconteceu isso comigo. O cachorro não melhorava, até que a gente resolveu excluir essa proteína, que tecnicamente era ideal, e dar uma normal. E o cachorro super se deu bem com carne bovina. Ele não pode realmente as outras proteínas, ele ainda está apresentando, né, reações, intolerâncias, então a gente tem que eliminar aí essa oferta. Mas o que eu quero dizer é que é muito individual de cada um. Verdade, é o frango muito... tem a ver com o peso molecular da proteína. Tem, tanto que a carne de rã, ela é realmente considerada hipoalergênica. Eu nunca vi reação à carne de rã, pelo menos em todos esses anos trabalhando com carne de rã. Isso nunca aconteceu com a carne de rã, tá? A carne de rã sempre dá certo. E com certeza tem a ver com isso, com o tamanho do peso molecular da proteína. Porque é muito pequena, né? E por isso que ela pode ser considerada hipoalergênica. Mas, às vezes, os sintomas não estão relacionados à alergia, né? Às vezes, você tem um sintoma gastrointestinal, um sintoma de pele, que não é alergia ou hipersensibilidade, mas sim uma intolerância àquele ingrediente. Tem tudo isso para ser levado em consideração, tá? E é por isso que a gente fala tanto em individualidade, que é uma coisa que a indústria não traz para nós, né? Não existe individualidade no mercado da indústria dos petiscos para pets. Se você tem um pet que tem problema renal, você pode dar ração renal, mas se o seu pet tem um outro problema concomitante, é um verdadeiro desafio para o veterinário fazer essa escolha de alimentação, que não tem como a gente personalizar, a gente não tem como individualizar, né? Por exemplo, uma ração renal, ela tem mais baixa proteína, ela tem mais carboidrato, ela tem mais gordura, o que não é indicado em algumas outras situações, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Eu gosto muito de falar sobre isso porque, como eu falei no começo, eu acho que a gente tem que ter visões, né? A gente tem que saber o que é que a gente está oferecendo, o que é que a gente está comprando. Porque se vocês forem só no rótulo, né? Hoje a alimentação humana ela é muito mais rigorosa quanto a isso. E é fácil comparar, né, com as propagandas humanas, onde a gente não pode mais usar propagandas do tipo me dá, danoninho, dá, me dá danoninho, danoninho dá, porque isso é induzir o consumidor a comprar. Ou a gente não pode mais ver propaganda do estilo compre batom, por causa disso também. Ou a gente não pode ouvir a musiquinha super legal dos bichinhos da Parmalat, porque a gente não pode induzir o consumidor a comprar um produto que possa vir a parecer que veio de uma vaca cantando. Exagerei, né? Mas
Vocês entenderam? A gente tem essas regulamentações de propagandas, né? Antes a gente via muito disso, uma família feliz e tal. A gente não pode mais ver esse tipo de coisa nas rotulagens dos alimentos. Quem reparou? Quem reparou que antigamente as propagandas eram muito mais liberais, né? E induziam aí o consumidor a pensar. Lembrem-se que a gente não tem isso na alimentação pet. Então, cabe a nós buscar informação sempre. Quem lembra da musiquinha do Parmalat? Eu canto com meu filho de vez em quando. Que era muito legal, né? Saudade dos bichinhos. Gente, é isso. Boa noite pra vocês. Um beijo. Obrigada por me acompanharem, por fazerem perguntas, por participarem comigo. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas aqui no comentário do vídeo que vai pro feed ou chamar a gente no direct, que a gente tá sempre à disposição. Até mais. Tchau.